Bom, tendo em vista que na última aula, né, eu apresentei para vocês quais são as leis gerais, né, que o campo magnético obedece, né, enfim, que são simbolizadas, né, pelo fluxo em qualquer superfície fechada do campo magnético e da integral de em um caminho fechado qualquer, né, do campo magnético, falta agora, né, para que a gente possa realmente seguir para o estudo do campo magnético, determinar os campos magnéticos, né, de situações arbitrárias e tudo, falta somente a gente determinar, né, eu apresentar aqui para vocês, né, a lei de Biot-Savart. Como eu tinha falado com vocês, a lei de Biot-Savart ela é o análogo à lei de Coulomb no contexto da magnetostática. O que ela vai falar para a gente é o quê? Dado que você tem um pedaço de fio qualquer e você quer saber, né, passando corrente, claro, né, uma corrente estacionária, porque a gente está no contexto da magnetostática, a lei de Biot-Savart ela é válida na magnetostática, isso é importante. Né? Enfim, dado que a gente tem um fio passando corrente estacionária, se eu quero saber qual que é o campo magnético nesse ponto, a lei de Biot-Savart ela fala para a gente o seguinte: pega um pedacinho infinitesimal, né, de tamanho dl desse fio. Qual que é o campo magnético nesse ponto que foi produzido por este pedacinho daqui? Certo? A partir disso, né, que é dado pela lei de Biot-Savart, basta a gente, né, fazer a integração no fio todo, porque a gente sabe que vale o princípio da superposição para o campo magnético, como eu discuti com vocês também no início dessa aula de magnetostática, e aí a gente consegue determinar o campo magnético. Né? E aí, né, a gente vai seguir uma linha análoga à que a gente fez no caso da eletrostática. Né? A gente tinha lei de Coulomb e lei de Gauss, e aí eu resolvi, né, diversas situações com vocês, né, resolvi diversos exemplos para a gente estudar o campo elétrico, né, eletrostático naquele contexto. Né, enfim, a gente usou essas duas leis para poder determinar. Nos casos com muita simetria, a gente usava a lei de Gauss para poder determinar, e nos casos que não tinham um grau de simetria muito elevado, a gente usava a lei de Coulomb. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai resolver problemas de campos magnéticos, né, determinar campos magnéticos para problemas que tenham tanto alto grau de simetria quanto problemas que não possuem um grau tão elevado assim. E os que não possuem um grau tão elevado, a gente vai usar a lei de Biot-Savart, da mesma forma que a gente usava a lei de Coulomb. E no caso, para os problemas de alto grau de simetria, a gente vai usar diretamente a lei de Ampère, né, que eu comentei com vocês, que é aquele integral de B dl é igual a μ0 vezes a corrente que está passando por dentro, né, do caminho que a gente faz essa integração. Bom, como eu já tinha falado com vocês nas últimas aulas, né, a ordem com que a gente passa as coisas depende de referência para referência. Eu optei em primeiro construir a lei de Ampère para depois chegar na lei de Biot-Savart. Também existe o caminho natural, dependendo da referência que você pegar, a referência vai fazer isso, que é apresenta a lei de Biot-Savart e a partir dela calcula a integral de B dl, mostra, né, e deduz, né, digamos assim, a lei de Ampère. Tanto faz o ponto que você parte. Eu estou fazendo dessa forma que eu acho mais natural. E aí, por conta disso, nesse caso, né, também levando em conta que eu não tenho a dedução da lei de Biot-Savart no meu canal, em vídeos antigos, o que eu vou fazer com vocês aqui é realmente deduzir essa lei. Por conta disso, essa aula vai entrar naquela categoria de aulas, né, que na verdade eu acho que não teve nenhuma aula nessa categoria até agora, que é das aulas opcionais. Eu vou escrever aqui já de cara qual que é a lei de Biot-Savart, porque, às vezes, né, você que está assistindo a aula não está tão preocupado, você não tem tanto interesse de saber como se deduz a lei. Né, porque, igual eu já tinha comentado também em aulas anteriores, mais importante que saber deduzir a lei é entender o que ela significa e saber aplicar. Né, se você está no primeiro contato com o eletromagnetismo, às vezes você não quer gastar tanto vendo dedução. Às vezes você primeiro quer entender a física, quer entender a descrição, para depois saber como se deduz. Nesse caso, né, não vai ser interessante, né, você saber a dedução. A dedução aqui vai ser realmente a partir da lei de Ampère, como é que a gente chega na lei de Biot-Savart. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser qual que vai ser o campo magnético produzido por um, né, pedaço infinitesimal, né, passando corrente. E se você tiver interesse, né, de assistir, a saber como é que faz para deduzir essa lei, é só assistir essa aula. Caso contrário, né, internalize a lei que eu vou passar, porque eu vou discutir ela e resolver alguns exemplos com ela nas próximas aulas. Ok? Então, né, só primeiro, né, enunciando a lei, né, imagina que a gente tem aqui então um fio, né, que está passando uma certa corrente estacionária. O que a lei de Biot-Savart fala é o que? Olha, dado que a gente tem um pedacinho infinitesimal, né, dado que aqui tem um pedacinho infinitesimal, que eu vou definir por esse dl daqui, e você quer saber o ponto magnético em um ponto P do espaço, ok? Que está, né, separado por um vetor de distância. R, ok? Por esse vetor daqui. Eu vou até colocar R cursivo, né? R cursivo, só para poder ficar também mais condizente, né? Inclusive com a anotação que a gente usa na eletrostática. Né? Se você quiser saber o campo magnético que essa parcela produz aqui, né? A expressão é a lei de Biot-Savart, que nos diz que, como esse cara daqui é um pedaço infinitesimal, né? Obviamente ele vai produzir um campo infinitesimal, então dB, esse cara daqui vai ser igual a μ0i dividido por 4π dl produto vetorial com R chapéu dividido
por R cursivo ao quadrado. Então, essa daqui é a lei de Biot-Savart. Antes da gente partir para a dedução, né, só fazendo aqui um rápido comentário que eu acho interessante, né, de ser, né, passado, é que, olha só, no caso da eletrostática, quando a gente fazia, né, o análogo à lei de Biot-Savart, que eu falei que era a lei de Coulomb, me falava o quê? Cargas infinitesimais, dq, né, cargas dqs, geram campos infinitesimais, que decaíam com a distância. Decaíam com qual proporcionalidade? Né? O nosso campo elétrico produzido por cargas infinitesimais, né, que eram os constituintes infinitesimais que geram um campo, decaíam com 1 sobre r quadrado. A mesma coisa acontece nesse caso. Né? Quem são os constituintes infinitesimais que geram campo magnético? São correntes em fios infinitesimais. Então, são IDLs. Esses caras aqui que geram campo magnético. E o que a lei de Biot-Savart fala pra gente, né, é que esses constituintes aqui, né, infinitesimais que geram campo magnético, eles produzem também campos magnéticos que decaem com a distância ao quadrado, né? Ou seja, independente se você está no caso, né, elétrico ou magnético, né, é interessante ver que o tipo de decaimento é igual, até porque as leis são diferentes, né? Enfim, é algo que eu acho interessante, né, de ser colocado aqui, né, um comentário rápido, né? Enfim, é uma parte qualitativa que eu acho legal de ser citada. Bom, então vamos partir para a dedução de fato, né? Como é que a gente vai fazer para obter a lei de Biot-Savart, né? Para partir, né, para obter a lei de Biot-Savart, a gente precisa, obviamente, sair, né, das propriedades obedecidas pelo campo magnético, que é, né, a integral em um caminho fechado ser, em qualquer superfície fechada, perdão, ser igual a zero, e também, né, que a integral em caminho fechado do campo magnético vai ser igual a μ0 vezes a corrente que passa lá por dentro. Na prática, a gente só vai precisar usar a lei de Ampère. A gente não vai precisar usar a lei de Gauss do magnetismo para obter a lei de Biot-Savart. Por que isso? Né? Porque, bom, né, existe uma propriedade, né, como eu tinha comentado com vocês, que todo campo vetorial ele é obtido, né, você consegue descobrir qual é o campo vetorial, a menos de condições de contorno e tudo, né, se você conhece esses dois tipos de operação, né, fluxo em superfície fechada, circuitação em caminho fechado, ok? Na prática, esses dois caras daqui, eles filtram comportamentos diferentes do campo. Então, essa parcela daqui, normalmente o que a gente tem? Tudo que está do lado direito da igualdade significa o quê? Significa fontes de campo. Né? Então, o que aqui está falando para a gente é que não existem fontes de campo que gerem fluxo em caminho fechado, e o que essa expressão está falando para a gente é que existe fonte de campo que gera circuitação não nula. Né? Como eu comentei com vocês, né, lá nas aulas, inclusive de eletrostática, esse cara daqui está relacionado ao divergente, e esse cara daqui está relacionado ao rotacional do campo. Né? E como eu também já tinha comentado, a divergência de um campo está relacionado à parcela do campo que diverge, né? Que tem realmente ali um ponto em que tem mais linhas entrando do que saindo. E que quando esse tipo de situação acontece, significa que as linhas do campo são fechadas. Então, na prática, quando a gente fala o seguinte, olha, eu vou obter a expressão de Biot-Savart somente com a lei de Ampère e não com essa expressão, o que eu estou falando é o quê? O que eu estou falando é, eu estou obtendo a expressão do campo magnético que é gerado por esse tipo de fonte. Okay? Vamos supor que existissem monopolos magnéticos. Se existisse monopolo magnético, aqui apareceria uma parcela, né, de carga de monopolo, né, a carga dentro da superfície, da mesma forma que apareceu no caso elétrico da lei de Gauss. Aí, no caso, a lei de Biot-Savart, que eu estaria usando somente essa relação, não me passaria o campo magnético completo. Ele me passaria o quê? O campo magnético produzido por correntes. Né? Aí, se eu quisesse saber, né, qual que é o campo magnético geral, eu teria que saber qual que é o campo magnético produzido por correntes e qual que é o campo magnético produzido por cargas magnéticas. Então, na prática, a gente só usa essa expressão porque o que as leis da magnetostática estão falando pra gente é que a única fonte de campo magnético na magnetostática são as correntes, certo? E aí, na prática, né, o que relaciona o campo com a corrente é só a lei de Ampère, então eu não vou precisar dessa expressão daqui, ok? Pois bem, dado isso, como é que a gente vai fazer então para poder deduzir aqui a nossa lei, né, de Biot-Savart? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vamos pegar um circuito fechado, ok? Um circuito qualquer, né? Eu vou até pegar aqui um circuito plano para poder ficar mais simples, ok? Então imagina que aqui tem um circuitinho passando corrente, claro, uma corrente estacionária, até porque essa expressão dessa forma só vale, né, para corrente estacionária, então em todo momento a gente está pegando, né, a situação de campo estacionário. E a gente vai começar com a seguinte pergunta, né? Qual é o campo magnético que essa espira daqui, passando uma certa correntinha, qual que é o campo magnético que ela gera nesse ponto do espaço? A princípio, né, só com o que foi passado nas últimas aulas, a gente ainda não tem ferramentas o suficiente para poder saber qual que é o campo magnético nesse ponto. Mas a gente pode investigar qual que vai ser o campo magnético nesse ponto. E como é que a gente faz para investigar? A gente parte de quais são as equações que são respeitadas pelo campo magnético nesse ponto específico que a gente está querendo calcular. Existe uma análise bem conveniente que a gente pode fazer aqui, que é o seguinte, esse ponto P, ele não está em nenhum ponto do fio, ele está fora do fio. Em particular, ele está em um ponto do espaço que não tem nada, ele está no vácuo, certo? Como ele está em um ponto que não faz parte do circuito,
O que a gente pode fazer é a seguinte análise. Considere o espaço inteiro retirando essa espira daqui, completa, certo? Então, tira a espira, e não somente a espira, tira a espira e a área que tem dentro dela. Okay? Então, analise o espaço inteiro, com exceção da espira e o seu interior. Se a gente for analisar esse espaço inteiro, quais são as leis que o campo magnético obedece? São, fluxo do campo magnético em qualquer superfície fechada vai dar zero, isso aqui é uma lei geral, e também é válida a lei de Ampère sem corrente, ou seja, integral de B dl, o integral de caminho do campo magnético em um caminho fechado também vai ser igual a zero. Como assim? Por que a gente pode falar que esse cara é igual a zero nesse espaço? Porque vê se vocês concordam comigo. Pega qualquer caminho fechado para você fazer integral de B dl. Certo? O que essa expressão, a lei de Ampère, fala pra gente é que essa circuitação só vai ser diferente de zero se tiver corrente fluindo no seu interior. Ok? Qual que é a única situação, quais são os únicos caminhos que eu posso inventar nesse espaço que a integral realmente vai dar diferente de zero? São caminhos que passam pelo interior dessa espira. Se eu fizer isso daqui, vai aparecer um μ0 vezes a corrente desse cara que é I, certo? Se eu fizer qualquer caminho que fure essa espira, obviamente vai dar diferente de zero, mas qualquer caminho do lado de fora que não fure, não passe por essa região daqui em azul, que foi a região que eu tirei do espaço, qualquer caminho que não passe por ela, essa integral vai dar zero. Vai dar zero. Por isso que eu comentei, vamos analisar o espaço que não está contida essa espira. Porque no espaço que não está contida essa espira, obviamente, eu não posso inventar um caminho que passe por essa região. Por quê? Porque eu tirei ela do meu espaço, certo? Então, no espaço inteiro, menos a região compreendida pelo circuito e pelo seu interior, qualquer caminho fechado vai dar sempre zero esse cara. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque quando essa relação é válida, vocês devem se lembrar lá do contexto da eletrostática que a gente pode falar o quê? Que a gente pode falar que toda vez que isso acontece para qualquer caminho no nosso espaço, significa que o nosso campo ele pode ser escrito como menos o gradiente de um determinado potencial escalar, que aqui eu vou chamar de potencial φ, certo? E esse caso daqui é um potencial escalar associado ao campo magnético. Mas aí você pode chegar para mim e falar, Felipe, mas tem alguma coisa esquisita aí. Não, eu já ouvi falar que existe um potencial do campo magnético, mas é o potencial vetor, que a gente representa com a letra A, e ele é um vetor, não é um escalar. Não tem alguma coisa esquisita? A resposta é não. Esse potencial vetor, que é o famoso potencial vetor do campo magnético, é outra coisa. Ele usa outra propriedade que não que a gente está falando aqui agora. Esse potencial, o potencial vetor, ele sempre vai existir para o campo magnético. Porque para o potencial vetor existir, basta que essa relação seja sempre válida, e ela realmente sempre é válida. Então sempre existe um potencial vetor, da mesma forma que para o campo eletrostático, sempre existe um potencial eletrostático, que é um potencial escalar. Esse potencial escalar, que eu estou falando, ele não vale de uma forma geral. Ele não é uma propriedade geral do campo magnético, ele vale somente nesse tipo de situação. E neste exemplo que a gente está tratando, essa situação é válida. Então, para este caso em específico, a gente pode falar que existe um potencial escalar. Em particular, eu não vou devagar muito a respeito disso, se a gente for analisar o comportamento desse psi, vocês vão ver que ele é descontínuo, logo acima e logo abaixo dessa região do espaço que a gente tirou. E, na verdade, é bem simples entender isso. Pelo seguinte, imagina que aqui seja o fio, vendo ele assim numa visão em que ele fica, enfim, uma visão ao longo do plano dele, certo? Então é como se a gente estivesse vendo ele por aqui. Certo? Aí a gente veria, como a gente está pegando aqui uma espira plana, a gente estaria vendo tudo como se fosse um plano. Na prática, o que essa situação daqui implica, ela implica no quê? Só relembrando o que a gente viu na eletrostática. Isso aqui implica que integral de... Vamos supor que eu quero saber quanto é que é a integral que sai de um ponto 1 e vai até um ponto 2. Eu quero saber quanto é que vale a integral de BDL que vai de um ponto 1 até um ponto 2. Desse cara daqui. Se essa relação é válida, se vocês voltarem lá nas aulas de eletrostática, vocês vão ver que isso aqui vai valer quanto? Vai valer o psi no ponto 1 menos o psi no ponto 2, certo? A gente fez a mesma relação para o potencial eletrostático. Então, isso significa o quê? Significa que se eu pego pontos 1 e 2 que são muito próximos, imagina que eu pegue pontos infinitesimalmente próximos, certo? Se eu pego pontos infinitesimalmente próximos, essa integral daqui ela vai tender a zero. Por quê? Porque o campo, de uma maneira geral, não tem por que ele explodir. A gente vai estar pegando um caminho infinitesimal, então esse cara daqui, a tendência dele é ir para zero. Então, o que aqui vai estar falando é que, no limite em que esses pontos vão indo para zero, esse cara daqui também iria para zero, mostrando que o potencial ele é contínuo. Porém, se eu pego dois pontos, que são pontos, por exemplo, imagina que eu pegue um ponto logo abaixo e logo acima, certo? Um ponto logo abaixo, que eu vou chamar do ponto 1, e um ponto logo acima,
certo? O potencial nesses dois pontos é descontínuo. Por quê? Porque como eu estou retirando essa região do espaço, eu não posso inventar um caminho que passa por aqui. Então, para eu poder fazer uma integral de BDL que saia de 1 e vá para 2, eu tenho que fazer contornando essa região. Porque a região do disco, ela não faz parte do meu espaço. Por conta disso, eu não posso falar que o potencial, eu não posso falar que dessa integral de 1 para 2, apesar deles estarem muito próximos aqui, né, só separados exatamente pelo nosso circuito, né, eles podem estar infinitesimamente próximos, né, só que um acima e um abaixo, eu não posso falar que o potencial deles, né, o potencial vai tender ao mesmo valor. Por quê? Porque eu não posso criar um caminho que passe por aqui. Eu tenho que sempre criar um caminho que contorne esse cara. Então, né, quando a gente fala, né, que existe esse potencial escalar em toda a região do espaço, menos nessa região daqui do disco, só significa que o potencial ele é descontínuo quando a gente atravessa o disco. Só isso. Mas em qualquer lugar que não faz parte dos pontos do nosso circuito, nem do seu interior, ok? O potencial ele é contínuo, tudo certo? Ele só não é definido nessa região. Por que eu estou introduzindo para vocês aqui essa noção do potencial escalar magnético? Porque, né, com ele a dedução da lei de Biot-Savart fica muito mais simples. E, inclusive, né, uma vantagem, né, e foi até um dos motivos de eu querer fazer essa dedução, é porque mostra que a gente não precisa ficar engessado no eletromagnetismo de que potencial escalar é só para o campo eletrostático. Para o campo magnético tem que ser potencial vetor. Não, depende da sua situação. Né? Se você está em uma situação que isso acontece, você pode definir um potencial escalar, certo? São técnicas gerais. Por isso que eu gosto de fazer essa dedução. Ok? Então, enfim, né, dado que a gente está analisando o espaço inteiro com exceção dessa região, então vale, né, a existência de um potencial escalar para o campo magnético. Bom, tendo sido entendida essa ideia do potencial escalar, vamos voltar aqui para o nosso problema. Né? No caso aqui, né, para poder ficar mais conveniente para que a gente obtenha a lei de Biot-Savart, vamos considerar que esse circuito, até então eu falei um circuito genérico, ok? Vamos pensar nesse circuito como sendo um circuito infinitesimal, ok? Um circuito que... O que significa esse circuito ser infinitesimal? Significa que a área dele aqui no meio é uma área infinitesimal. Então eu vou chamar esse cara daqui de um circuito com uma área ds. Ok? Aí você pode chegar para mim e falar, Felipe, mas considerar um circuito aqui, né, com área ds não é muito restrito? E a resposta é não. Né? É bem simples. Eu vou dar aqui o exemplo com um circuito quadrado, mas obviamente vale para qualquer formato, mas é só porque o quadrado ele é mais fácil de mostrar. Né? A ideia é o seguinte, pega um circuito quadrado qualquer que seja finito e que está passando uma certa corrente nele. Ok? Então, um circuito quadrado, imagina que está passando corrente nesse sentido. Todo circuito finito você pode pensar como se fosse uma superposição de infinitos circuitos infinitesimais. Aqui eu não vou fazer infinitesimais, né? Eu vou só fazer circuitos um pouquinho menores, mas só para vocês pegarem a ideia. Né? Você sempre pode pegar um circuito grande e ir fragmentando ele em vários circuitinhos, em que cada um desses circuitos tem a sua própria corrente, certo? Então imagina que esse cara daqui, a corrente vem para cá, a corrente vem para cá, todos eles no mesmo sentido que o grande, ok? Se vocês fizerem uma análise aqui, vocês vão ver que todos os fios intermediários, todos os fios que estão dentro desse circuitão em vermelho, todos eles vão ter corrente indo para um lado por conta de um dos pequenos circuitos e para o outro vai ter corrente indo para o outro lado por conta do outro circuito infinitesimal. Por conta disso, a corrente resultante em todos esses circuitinhos aqui do meio, em todos os fios internos, né, todos os fios que pertencem a dois circuitinhos, a corrente vai dar sempre zero. Só não vai dar diferente de zero na parte do fio dos circuitos infinitesimais que correspondem, né, exatamente ao circuito grande. Então a gente sempre pode pegar um circuito finito e fragmentá-lo em infinitos circuitos infinitesimais no seu interior, né, de forma que a superposição desses circuitinhos vai ser o circuitão. Então, né, quando a gente analisa, né, quando a gente faz as análises para um circuito infinitesimal, a gente consegue resgatar para um circuito qualquer, com a vantagem de que tudo que é infinitesimal a gente resgata relações de cálculo diferencial e integral. Ok? Mas bom, né, lá no caso da eletrostática, que a gente definiu o potencial escalar, qual que era a grande vantagem do potencial escalar? A grande vantagem era que, através dele, como ele era um número, era mais fácil obter o campo, obtendo o potencial e depois tirando o gradiente. Aqui no caso a gente vai fazer um raciocínio análogo, né? Eu defini o potencial escalar exatamente porque, através do potencial escalar, a gente consegue definir o campo magnético. E um potencial escalar, por definição, é mais simples do que um campo vetorial, ok? Então a gente pode se perguntar, né? Em vez de eu perguntar, né, que é aquela nossa pergunta inicial, qual que é o campo magnético produzido nesse ponto, eu posso me perguntar qual que é o potencial escalar magnético produzido neste ponto. Para responder qual que vai ser o potencial, né, escalar magnético nesse ponto, eu vou fazer uma construção que a gente já fez na eletrostática e fazer uma analogia com a eletrostática, que vai ser a partir dessa analogia que a gente vai construir a noção, né, as noções que a gente tem de campo magnético. Isso é bem interessante para mostrar que a gente pode fazer uma construção do campo magnético a partir de uma construção muito semelhante que a gente fez na eletrostática, mesmo sendo contextos diferentes.
A ideia aqui vai ser a seguinte, né? Só para poder ficar um pouquinho, né, menos poluído aqui, né? Deixa eu tirar esse cara daqui e eu vou simplesmente, né, mudar aqui a coloração só para poder ficar um pouco mais agradável visualmente. Vamos lá, aqui a gente tem um circuitinho passando corrente. O que a gente discutiu em aulas atrás? Né? Qual propriedade que um circuitinho passando corrente possui? Possui momento de dipolo magnético. Se vocês se lembrarem, né, toda vez que a gente tem um circuito, né, pela regra da mão direita, a gente consegue falar qual que vai ser a direção do momento de dipolo, ok? Então, nesse caso aqui, fazendo a regra da mão direita, a gente consegue falar que esse circuito aqui ele tem um momento de dipolo nessa direção, que a gente chamou de M. Como é que era esse momento de dipolo magnético? Bom, a gente viu, né, que o módulo dele, ele era dado pelo quê? Ele era dado pela corrente vezes, né, a área dentro desse circuito, né? Aqui no caso ds. Como a área é infinitesimal, aqui eu acho que não preciso dizer que esse momento de dipolo é um momento de dipolo muito pequenininho, um momento de dipolo infinitesimal. Em particular, é um momento de dipolo perfeito, porque esse cara aqui está exatamente no limite em que essa espira está indo para zero. Então, todas aquelas relações de momento de dipolo realmente valem. Esse cara é, de fato, um momento de dipolo, como eu tinha comentado com vocês. No caso, né, o momento de dipolo é um vetor. Quando a gente coloca um vetor aqui, né, como eu já tinha discutido antes, significa que a gente está pegando aqui, esse ds, na verdade, é o ds vetor, né, que é um vetor que tem o mesmo módulo dessa área daqui, né, e ele aponta, né, obviamente, né, dado pela regra da mão direita, né, aqui para fora. Ok? Enfim, aí a gente tem essa relação daqui. Por que eu estou resgatando aqui essa ideia do momento de dipolo magnético? Pelo seguinte, lá no contexto da eletrostática, a gente chegou a descrever como é que era o potencial gerado por um dipolo elétrico, né, por um momento de dipolo elétrico. Qual que era a ideia? Imagina que aqui a gente tem um corpo que tem um momento de dipolo elétrico que é dado por aquele P. Ok? Dado que esse cara daqui, né, é o momento de dipolo, a gente conseguiu determinar a expressão de qual que é o campo elétrico, eletrostático gerado em um certo ponto qualquer do espaço. Né, como é que era essa descrição? A descrição era, olha, dado que esse ponto daqui está, né, separado do objeto, né, do momento de dipolo, por uma distância r, né, por um vetor r, a gente viu que o potencial escalar desse cara, a gente chegou a calcular, ele valia quanto? Ele valia P, produto escalar com r chapéu, dividido por 4πε0 r². Né? Se você não se recordar, né, é só voltar nas aulas lá de potencial eletrostático. Agora, olha só, essa solução é a solução de qual problema? É a solução de, dado que você tem um ponto no espaço vazio, na presença de um momento de dipolo elétrico, calcule o potencial nesse ponto. Para este ponto daqui, que é o ponto que vale esta relação, quais que eram as leis obedecidas pelo campo elétrico? Bom, se a gente está levando em conta um espaço que só possui momento de dipolo, o momento de dipolo não possui carga. Então, para esse ponto, vocês concordam comigo que o fluxo do campo elétrico em qualquer superfície fechada vai ser igual a zero? Só daria diferente de zero em uma situação que tivessem cargas, que são monopolos. Mas aqui a gente está levando em conta que só tem o momento de dipolo. E dipolo, né, não tem carga resultante. Então, a gente tem essa relação. Além disso, a gente estava na eletrostática. Certo? Se a gente estava na eletrostática, também valia o quê? Também valia aqui, integral de E dl era igual a zero, certo? Olhem só, essas relações, essas leis, são as mesmas leis obedecidas pelo campo magnético nesse nosso caso. Além disso, a gente sabe que esse M realmente faz papel de momento de dipolo. Por quê? Porque a gente viu nesse nosso contexto aqui de baixo, a gente viu que o torque gerado por nesse momento de dipolo, dado que você tem um campo, ele valia quanto? Ele valia P produto vetorial com E. Nesse caso aqui, quanto é que vale o torque levando em conta esse momento de dipolo magnético? Ele é M produto vetorial com B. Mesma coisa vale para força, as expressões são as mesmas. Enfim, o ponto que eu estou querendo enfatizar aqui é que é o seguinte, a gente tem o mesmo padrão de descrição. A gente tem momento de dipolo associado a um certo campo. A gente quer saber qual que é o potencial escalar em um certo ponto, sendo que nesse ponto os campos em cada um dos contextos eles obedecem às mesmas equações. Se as equações obedecidas são as mesmas e os objetos que geram os campos têm a mesma natureza, então a solução do momento de dipolo elétrico também vale para o momento de dipolo magnético. Fazendo, claro, as devidas adaptações, né, para sair do contexto elétrico para o contexto magnético. Mas o mais importante aqui é que esse problema daqui que eu estou querendo descrever com vocês, né, esse a gente já sabe. Inclusive, olha só, nesse caso aqui a gente tem um potencial eletrostático. Como é que era definido o potencial eletrostático? Essa relação daqui não falava pra gente que o nosso E, ele valia menos o gradiente de um potencial, que a gente chamou de V? Então perceba, essa solução deste problema elétrico também vai ser a solução do nosso psi, que é o potencial escalar magnético, para esse nosso contexto. Ok? A gente, claro, só vai ter que fazer as adaptações, porque um caso é elétrico, outro caso é magnético, as constantes são diferentes.
Ok? Mas o mais interessante aqui, é por isso que eu gosto dessa dedução, é para mostrar que realmente existe uma correspondência completa no caso magnético e no caso elétrico. Pois bem, dada essa analogia, quais vão ser as adaptações que a gente vai ter que fazer nessa expressão para poder obter realmente o nosso psi, o potencial escalar magnético? Primeira coisa óbvia é que o análogo ao potencial eletrostático é o potencial escalar magnético. Aqui não tem nem discussão, certo? A definição deles é análoga, né, quando você vai no contexto desse nosso problema magnético do contexto elétrico. Então, a primeira troca, obviamente, vai ser isso daqui. A segunda troca, né, eu acho também óbvio para todo mundo, a gente vai trocar P por M, certo? Porque agora a gente está saindo do contexto de dipolo elétrico para dipolo magnético. E a gente também tem que fazer uma outra adaptação, que é a seguinte, né? Aqui aparece ε0, que é uma constante que caracteriza exatamente como é que é a resposta do campo elétrico. Aqui, no campo magnético, a gente tem μ0, então tem que ter alguma correspondência entre μ0 e ε0 para que a gente possa escrever essa expressão para o nosso psi. Que correspondência é essa? É só trocar ε0 por μ0? A resposta é não, não é só fazer isso. Como é que a gente pode falar como é que vai ser essa troca? É bem simples. Essa daqui é a expressão do campo magnético. Qual que é a expressão que define o ε0 no caso elétrico? É a lei de Gauss, certo? Então, no caso da lei de Gauss, a gente tem integral de E dA é igual à carga que tem dentro da superfície dividido por ε0. Apesar dessas expressões serem diferentes, em cada um dos seus contextos, que é magnetostática e eletrostática, elas têm a mesma informação qualitativa, que é qual? Campos magnéticos são produzidos exclusivamente pelo quê? Por correntes elétricas. E campos elétricos são produzidos, né, no caso da eletrostática, exclusivamente pelo quê? Por cargas elétricas. Então, o que essas expressões falam pra gente é: expressão com campo é igual a constante de proporcionalidade vezes a fonte que origina esse campo. No caso, qual que é a constante de proporcionalidade aqui? É o μ0. Então, o μ0 é o que faz a proporcionalidade entre a informação do campo e a fonte que o gera. Nesse caso, 1 sobre ε0 é a informação que gera a proporcionalidade entre o campo e a fonte que o gera. Então, por conta disso, para a gente passar de um para o outro, a gente tem que fazer a troca de 1 sobre ε0 por μ0. Ok? A gente troca a constante de proporcionalidade, né? Porque 1 sobre ε0 é a constante de proporcionalidade que relaciona a fonte com o campo. No caso, quem faz esse papel não é 1 sobre μ0, é simplesmente μ0. Então, fazendo essas adaptações, a gente consegue, a partir dessa expressão, obter de cara a nossa solução para o nosso potencial, aqui para o nosso potencial escalar magnético desse nosso problema, que vai ser, né, a partir dele que a gente vai ter capacidade de pegar a lei de Biot-Savart, ok? Espero que vocês estejam entendendo a linha de raciocínio. É extremamente rico e é legal porque a gente consegue misturar com casos que a gente já estudou antes, né, lá em eletrostática. Então vamos lá, a partir disso, qual que vai ser aqui o nosso psi? O nosso psi vai ser então, dm, porque relembrando, né, quem que é o nosso momento magnético nesse caso, o nosso momento de polo magnético? Nesse caso aqui é o momento de polo infinitesimal. Então, inclusive, por conta disso, obviamente, esse cara daqui vai gerar um psi muito pequenininho, um psi infinitesimal nesse ponto P. Então, vou até escrever aqui d psi. Vai ser dm, fazendo a alteração, ok? Produto escalar com R chapéu. No caso, quem que é esse R chapéu? Esse R chapéu daqui, né, vai ser o versor unitário desse cara daqui, ok? Esse cara daqui é o nosso vetor R, ok? Que é o vetor que sai, né, exatamente levando em conta que a gente está pegando o cara infinitesimal, esse cara daqui ele vai como se fosse reduzindo até um ponto. Então, obviamente, a gente pega a partir do ponto do centro da espira. E aqui dividido por 4π R quadrado. E aqui, em vez, né, de 1 sobre ε0, a gente vai colocar μ0. Então, né, aqui vai ter o nosso μ0. Ok? Então, né, só até reajeitando para ficar numa cara um pouco mais agradável, né, nesse nosso contexto aqui, né, de magnetostática, né, deixa eu apagar essa parte. Aqui vai ficar μ0 sobre 4π, é costume colocar μ0 sobre 4π dessa forma, né, dm, produto escalar com R dividido por R quadrado. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa expressão. Levando em conta, né, que a gente consegue escrever nosso momento de dipolo em termos da corrente e da área desse circuito, que vai ser importante para que a gente resgate a nossa lei de Biot-Savart, né? Ela é escrita em termos da corrente, né, e não do momento magnético, né, do momento de dipolo magnético. Então, vamos escrever essa relação, né? Deixa eu até passar tudo aqui para o próximo slide, né, só para que a gente tenha um pouco mais de espaço para poder trabalhar com tudo isso. Trocando aqui, né, em vez desse dm, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar ids. Então, o i, já que é uma constante, a gente está levando em conta a corrente estacionária, né, a gente vai colocar o nosso i aqui, e aqui eu vou colocar um ds. Ok? Então, essa daqui é a expressão, né, do nosso
potencial magnético, né, escalar, gerado nesse ponto P por conta de um circuito infinitesimal. Se você chegou a ver minha aula, né, da dedução da lei de Gauss para o caso eletrostático, né, você vai, né, de cara, né, identificar esse cara daqui como sendo o ângulo sólido. Esse cara daqui é, por definição, o ângulo sólido, né, formado nesse circuito para esse ponto daqui. Caso você nunca tenha ouvido falar de ângulo sólido, né, eu não vou fazer muitas divagações aqui matemáticas a respeito dele, tudo, eu vou só explicar a ideia, né, porque se você sabe qual que é a ideia do ângulo sólido, fica bem mais simples de entender essa dedução. Né, não é uma obrigação você entender, né, dá para fazer sem fazer a assimilação que esse cara é um ângulo sólido, mas fazendo, né, essa assimilação fica mais simples. Quem que é o ângulo sólido? O ângulo sólido ele é uma generalização do ângulo normal. Do ângulo, só que aí a gente pega um ângulo, em vez de a gente definir em termos de uma circunferência, a gente define em termos de uma esfera. Então o ângulo sólido, ele é o quê? Né? Pega exatamente aqui como se fosse a casquinha, né? A casquinha de esfera definida por esse cara, ok? E aí essa casquinha, né, como ela é tridimensional, ela vai formar uma aberturinha aqui, que é uma área, ok? Que vai ser como se fosse uma areazinha. A ideia é exatamente a do ângulo, certo? Como é que a gente faz para definir ângulo? Né? A definição de ângulo é o quê? A gente define o ângulo como sendo essa abertura. Como é que essa abertura pode ser definida? Bom, essa abertura daqui é definida como pega esse cara e divide pelo raio. Aí a gente vai ter um parâmetro que independe do tamanho do círculo. Aqui a ideia é exatamente a mesma, só que para uma esfera. Esse cara daqui, ele quantifica a abertura desse conezinho, que é como se fosse uma parte de uma esfera, que é o que a gente chama de ângulo sólido, ok? Esse cara daqui é exatamente o que a gente vai chamar de ângulo sólido. Aqui no caso, como esse cara é infinitesimal, esse daqui é um ângulo sólido infinitesimal. Então, né, inclusive, uma outra forma que a gente tem de escrever, né, é que o nosso dφ, ele é igual ao quê? Ele é igual a μ0, ó, dφ não, né, dψ, é igual a μ0i dividido por 4π, né, e aqui d ômega, que é o ângulo sólido. A partir dessa expressão, a gente pode se perguntar, beleza, qual que vai ser então agora o nosso potencial escalar de um circuito que não é mais infinitesimal? Você leva em conta agora um circuito que não vai ter mais área ds infinitesimal, e sim uma área S, que é uma área finita de fato, né? Uma área não infinitesimal. Né? Obviamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né? Eu tenho que fazer uma integração dos dois lados. Por quê? Porque como eu tinha comentado, né, um circuito qualquer ele pode ser visto como um monte de circuitinhos infinitesimais, né? Cada um deles vai gerar um potencial escalar dψ, né? E aí, claro, o potencial total gerado nesse ponto vai ser a soma desses caras todos que a gente faz aqui a nossa integração. Ok? A partir disso, a gente chega no quê? A gente chega na expressão de que o nosso potencial magnético escalar nesse ponto, dado esse nosso circuitinho, vai ser igual a μ0i dividido por 4π, vezes aqui, né, quando eu somo todos os ângulos sólidos, né, que correspondem às aberturinhas, eu vou ter o ângulo sólido total, ok? Então, na prática, o que aqui está falando é o quê? O potencial escalar magnético nesse ponto, ele depende somente, né, claro, ele depende de uma constante, que tem a ver com a corrente, mas ele depende somente, né, dessa aberturazinha, ok? Se você pega outro ponto P, que o ângulo sólido é o mesmo, né, que essa abertura daqui ela é a mesma, então eles vão ter o mesmo potencial magnético escalar. Nesse momento da aula, você pode até esquecido que ela é uma aula de dedução da lei de Biot-Savart, porque até agora eu não falei nada de Biot-Savart, aí você pode, por conta disso, estar me perguntando, e aí, Felipe, quando é que você vai chegar e mostrar a lei de Biot-Savart? Você está falando esse monte de coisa por quê? Cadê a lei de Biot-Savart? E aí que vem um ponto, é porque a lei de Biot-Savart, ela parte desse ponto, né? parte dessa construção. Então é importante que eu tivesse feito toda essa construção aqui para que vocês conseguissem entender a lei de Biot-Savart. Para a gente chegar na expressão da lei de Biot-Savart, a gente precisa saber como é que esse cara varia no espaço. Por quê? Né? Porque até pela própria definição desse potencial, o gradiente dele que tem a ver com o campo magnético. A lei de Biot-Savart é uma lei que permite quantificar o campo magnético. Então, o gradiente nada mais é do que um operador que quantifica como é que esse cara daqui varia, né, no espaço. A gente vai simplesmente tirar o gradiente aqui, a resposta é não. Tem uma forma bem mais simples, né, de se quantificar como é que esse cara varia sem ser tirando o gradiente, que é fazendo o quê? Esse ponto P é definido com base nesse vetor R, okay, que sai do centro da espira e chega até o ponto P. Então, eu vou falar que o psi gerado em um ponto que está na posição R, vai depender aqui, claro, né? Eu vou até colocar aqui do ângulo sólido em R. Então, o que eu vou fazer? Quanto é que vale o nosso psi de R mais dr? Okay? Ou seja, se eu vario esse ponto infinitesimalmente, de forma infinitesimal, como é que vai ser esse cara daqui? Porque se eu faço esse cara menos esse, eu vou ter uma informação de como o psi varia. E essa informação de como o psi varia que resgata pra gente quanto é que vale o campo magnético. E nessa relação sai a lei de Biot-Savart. Ok? Então, né, obviamente, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Né? Por definição, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ0i dividido por 4π,
E aí vai ter aqui, né, claro, R mais dr, né? Eu acho que aqui não tem dúvida para ninguém, né? Mas como é que a gente vai quantificar esse cara, né? A ideia é, vamos supor que o nosso dr seja esse cara daqui, ok? Então, eu estou pegando agora um ponto, que é esse cara daqui, e esse vetorzinho daqui é o vetor que a gente está chamando, né, de dr, ok? Então, eu peguei um dr, pode ser um dr arbitrário, né? Que eu estou desenhando desse jeito, mas ele é arbitrário. E aí, esse vai passar a ser o nosso ponto, digamos, o P', né, em que a gente também vai querer calcular quanto é que vale esse cara, ok? Para a gente calcular quanto é que vale esse cara, a gente precisa calcular, obviamente, o ângulo sólido desse cara daqui, né? E como é que a gente faz para quantificar esse ângulo sólido? Tem duas formas. A primeira delas vamos fazer a mesma ideia, né? Faz aqui, né, ver como é que seria a abertura, e a gente chega e calcula na marra esse cara daqui, ok? E aí vê quanto é que vale esse ângulo sólido. Mas tem uma forma matematicamente mais agradável de ser calculada, que é o seguinte, vê se vocês concordam comigo. Pegar esse ponto e deslocar ele infinitesimalmente em dr e calcular o ângulo sólido é a mesma coisa de eu pegar essa espira e deslocar ela em dr na direção contrária e calcular agora o ângulo sólido em relação ao mesmo ponto. É exatamente a mesma coisa, certo? E é isso que a gente vai fazer, ok? Então, vamos pegar essa nossa situação com a espira desse jeito e com ela deslocada em menos dr, que seria equivalente a fazer esse deslocamento dr para cá. Ok? Porque o ângulo sólido vai ser o mesmo, a gente só quer determinar uma forma de se calcular o ângulo sólido. Então, né, dado isso, a situação que a gente vai ter, né, que a gente vai ter que calcular o ângulo sólido tanto antes quanto depois, vai ser o quê? Se aqui eu desloquei dr para cima, né, obviamente eu tenho que pegar uma situação em que esse cara daqui foi deslocado dr para baixo, ok? Então toda essa espira foi deslocada dr para baixo. Aqui, evidentemente, eu fui muito exagerado nesse dr, né? Só para poder deixar bem claro. Então, olha só, aqui a gente teve que deslocar em menos dr para baixo, então significa que o vetor dr, ele é um vetor que vai aqui para cima, ok? É só para poder deixar claro, porque isso vai fazer diferença mais para frente. Então, esse aqui que vai ser o nosso vetor dr, ok? Bem amplificado, claro, não é só para poder ficar evidente aqui a nossa situação. Agora, olha só que interessante, vamos analisar aqui, né, o nosso potencial magnético escalar nesse ponto P, que era o nosso ponto inicial, sem ser o ponto deslocado. Esse cara daqui, né, como a gente acabou de escrever, ele vale μ0i dividido por 4π, certo? E aqui vai aparecer o ângulo sólido, né, definido por esse cara daqui. Por essa expressão daqui, fica claro que esse nosso ômega-r, ele é calculado como? Né? Ele é integral de ds produto escalar com r cursivo chapéu dividido por r quadrado. Né? Aí você pode chegar para mim e falar, opa, Felipe, não tem alguma coisa esquisita aqui? Por que você está colocando r cursivo? Aqui em cima não era R, né? Mas não se esqueçam, né? Aqui de fato tem que ser R cursivo, por quê? Nessa expressão daqui que tinha o R, a gente chegou nesse cara para um circuito infinitesimal, certo? Então, nesse contexto do circuito infinitesimal, obviamente esse vetor R daqui era o quê? Era o vetor que separa o circuito infinitesimal até o ponto. Quando a gente vai para um circuito finito, que é composto, né, com uma superposição de circuitos infinitesimais, obviamente, né, esse psi, ele é a soma dos d, né, psis, né, dos potenciais escalares, né, que cada um, né, desses caras está gerando, e cada um deles tem um vetor que separa, que liga eles até o ponto que está calculando. Esse cara daqui, por definição, é o que a gente chama de R cursivo. Então, quando eu coloco o R cursivo aqui, é só pelo fato, né, de que agora a gente passou para um caso finito. Então, obviamente, esse ângulo sólido a gente calcula como? Como o ângulo sólido de cada um desses carinhas. Aí, para cada um desses carinhas, vai ter um vetor de distância diferente, e é o que a gente, desde lá do início das aulas de eletrostática, está definindo como esse R cursivo, ok? Só para que você não estranhe por que mudou de R para R cursivo, tá? É só pelo contexto. Um é infinitesimal e o outro já é no princípio de superposição. Por esse ds daqui, né, fica claro que a gente está fazendo uma integral de superfície, né? A gente está fazendo essa integração nessa superfície daqui, que foi a superfície que a gente, né, que eu estou colocando aqui em vermelho, né, a superfície plana que está no interior dessa espira e por aí vai. Porém, uma coisa que é importante, né, de ser enfatizado aqui é que é o seguinte, né, vamos chamar essa superfície aqui realmente de superfície S. Então, né, a maneira natural que a gente teria para calcular essa integral é calcular na superfície S. Porém, eu não precisaria calcular nessa superfície. Porque vocês concordam comigo? Esse ângulo sólido que ele mede a abertura, como é que ele é definido? Ele é definido da seguinte forma, pega o ponto que você está querendo, né, calcular ali, liga esse ponto à beirada aqui, né, ao contorno desse circuitinho, e esse cara daqui vai formar uma abertura, né, tridimensional. E aí, essa abertura daqui a gente define um ângulo sólido. Vocês devem concordar comigo que essa abertura ela não depende da área, ela depende do contorno dessa área. Porém, para calcular essa abertura, eu preciso fazer uma integral de superfície. O que isso significa? Significa que qualquer superfície que eu coloque aqui, né, qualquer superfície que eu faça essa integração,
que tenha o mesmo contorno vai dar o mesmo resultado, ok? Ou seja, se eu escolho, ao invés dessa superfície, que seria a superfície mais óbvia, se eu escolher essa superfície daqui, ó, uma superfície mais esquisita, né? Uma superfície qualquer, uma superfície, inclusive de uma esfera, qualquer coisa do tipo, né? Se eu escolho alguma superfície, né, que tenha o mesmo contorno aqui, obviamente essa abertura não muda, certo? Essa abertura não muda, a abertura é definida só pelo caminho. Então, é importante enfatizar isso, porque essa informação é importantíssima. Então, essa integração do ângulo sólido, ela pode ser feita em qualquer superfície que tenha o mesmo contorno, que no caso aqui é o contorno desse circuito. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, ok, né, essa superfície daqui, S, realmente seria a superfície mais natural para se calcular esse ômega-r, que seria essa superfície daqui, né? Se eu quero calcular esse ômega-r, obviamente, né, na marra, na mão, é muito mais conveniente utilizar essa superfície. Porém, existe uma outra superfície que, para este nosso caso, né, que a gente está querendo saber como é que esse psi varia, né, tem uma outra superfície que é bem melhor. Se vocês repararem é o seguinte, vamos chamar essa superfície daqui de baixo, vamos chamar essa superfície aqui, ó, essa daqui, vamos chamar ela de superfície S', e vamos chamar essa superfície daqui lateral de SL. Se vocês analisarem esse problema, né, levando em conta que essa nossa superfície daqui é a nossa superfície S, né, enfim, que a gente calcula esse cara daqui, se vocês pararem para pensar, a borda dessa superfície é a mesma borda da união desses dois caras. Ou seja, o bordo da superfície S, que é esse circuitinho daqui, né, esse caminho daqui, que é o que define esse ângulo sólido ômega-r, ok? O bordo dessa superfície S é o mesmo bordo da superfície S' mais SL, certo? A superfície S' mais SL ela é uma superfície que, matematicamente, né, é bem pior para você calcular o ângulo sólido, mas ela é uma superfície que também tem esse mesmo bordo. Então, eu posso calcular esse ômega-r não calculando esse ângulo sólido para essa superfície S. Eu posso calcular utilizando essa superfície, S' mais SL. E por que isso é tão útil para a gente nesse contexto? Pelo seguinte, né? Porque se esse ômega-r daqui ele pode ser calculado como integral de ds produto escalar com r cursivo, dividido por r quadrado, na superfície S' mais SL, como a integral é uma operação linear e tudo, eu posso falar que esse cara é essa integral, né, ds produto escalar com r, né, r chapéu, dividido por r quadrado, na superfície S' mais integral de ds produto escalar com r cursivo, dividido por r cursivo ao quadrado, na superfície S'. Né? Se o meu limite de integração, né, se a minha superfície é a união de duas superfícies, basta eu calcular a integral em uma superfície e depois somar com a da outra, certo? Essa relação é válida. Agora, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui não é o ângulo sólido da superfície S', mas quem que é o ângulo sólido da superfície S'? É o ângulo sólido dessa superfície deslocada em menos dr, que é o quê? Exatamente o ômega de r mais dr. Ômega de r mais dr. Então, perceba que quando eu escolho essa superfície daqui, né, S' mais SL, para calcular o ângulo sólido dessa superfície daqui, né, definido pela superfície S, eu consigo, de alguma forma, relacionar os ângulos sólidos, né, dessas duas situações. Né? E por conta disso, né, se eu consigo relacionar esses dois ângulos sólidos, eu consigo relacionar πr e π de r mais dr. E a relação entre eles fala para a gente como é que o psi varia. E a variação do psi está relacionado com o campo magnético, que é o que a gente está buscando, né, que vai ser, né, representado pela lei de Biot-Savart. Logo, o que essa expressão, né, fala para a gente, né, só escrever de uma forma menos poluída, é que o nosso ômega-r ele é igual a ômega r mais dr mais essa integração daqui, ok? Mais integral de ds produto escalar com r cursivo, dividido por r quadrado, integrado em S'. Agora, olha só que interessante, se eu passo esse cara para o outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter o ômega-r menos o ômega de r mais dr é igual a essa integração. Né? Multiplicando ambos os lados por μ0i sobre 4π, aqui vai aparecer o πr e o πr mais dr. Então, esse cara daqui vai retornar para a gente o quê? πr menos πr mais dr, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ0i dividido por 4π, integral de ds produto escalar com r cursivo, dividido por r quadrado, nessa, né, superfície daqui,
SL. Na prática, né, apesar de não parecer, essa expressão ela já é a lei de Biot-Savart. Só que ela está escrita de uma forma não muito óbvia, visualmente falando. Então o que eu vou fazer com vocês aqui agora é amaciar essa expressão para ficar evidente que ela é a lei de Biot-Savart. Okay? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que saber como é que a gente trata esse termo. Né? Aqui, se a gente está fazendo a integração em SL, né, que é exatamente essa área lateral aqui desse cilindro formado, é conveniente a gente escrever esse elemento de superfície, né, em termos de um elemento de superfície desse cara daqui. Okay? Então, essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Para a gente poder, né, determinar isso, né, eu vou copiar, né, esse circuito aqui. Vamos desenhar, né, essa nossa superfície SL. Eu vou até desenhar aquela bem exagerada, ok? Para que a gente tenha, para que seja mais fácil de desenhar e visualizar tudo. Okay? Então, ó, esse cara daqui é o nosso vetor dr. Okay? Aí o nosso SL, obviamente, é essa área lateral. Okay? E aqui, né, a gente tem um circuitinho, né, que está passando, nesses dois caras aqui, está passando a corrente dessa maneira. Okay? Então, primeiro de tudo, a gente tem que determinar uma área infinitesimal aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é o comportamento desse ds. Né? Esse ds, percebam que aqui a gente tem duas opções. Ou ele pode apontar para fora do cilindro, ou ele pode apontar para dentro do cilindro. Qual que a gente vai utilizar? Não existe uma regra, depende de como o problema foi construído. Nesse nosso caso, é fácil determinar qual que vai ser, né, o sentido do ds pelo seguinte: de onde é que o ds surgiu nessa nossa dedução? Ele surgiu daqui de cima, certo? E esse ds era para onde no início? Ele era para cá, ok? Ele era dado pela regrinha da mão direita. O que isso significa nesse nosso contexto daqui? Né? Significa o seguinte: o ângulo sólido é esse cara daqui, concordam? Formado por esse cara. Por conta disso, o nosso ds ele tem que apontar para dentro dessa forma geométrica, né, que é formada tanto pela superfície, né, de integração aqui para determinar o ângulo sólido, quanto pela ligação do bordo dela com esse ponto. Por conta disso, né, se o nosso vetor tem sempre que apontar para dentro dessa forma geométrica aqui formada, né, a partir do ponto dessa superfície, né, o nosso vetor ds ele tem que apontar, nesse caso, para dentro do cilindro. Ok? E, bom, dado que aqui, né, então a gente já sabe que tem que apontar para dentro, a gente precisa saber agora como é que a gente vai construir esse cara. Né? Como é que a gente vai construir? É bem simples. Né? Aqui é a área infinitesimal de um cilindro. E é bem simples fazer a área de infinitesimal de um cilindro da seguinte forma. Né? Esse cara daqui é o nosso dr, certo? Vou até desenhar ele mais aqui para perto, né, aqui no meio. Esse cara daqui é o nosso dr. A gente pode, né, a partir, levando em conta que aqui é um circuitinho, a gente pode definir um dl para cá. Certo? Esse cara daqui é um dl. É um dl aqui do nosso circuitinho, ok? Agora, olha só, se eu faço dr produto vetorial com dl, o módulo desse produto vetorial ele é interpretado como? Como sendo a área do paralelogramo formado por esses dois, que é uma área infinitesimal da lateral desse cilindro. Então, o nosso ds ele vai ser um produto vetorial desses dois vetores. Agora, vai ser dr, dl ou dl, dr. Aí é só fazer a regra da mão direita para saber qual dessa ordem vai apontar para dentro. No caso, né, fazendo a regra da mão direita, vocês vão ver que a ordem correta é dr produto vetorial com dl. Ok? A partir disso daqui, né, a partir disso, a relação que a gente chega é qual? A gente chega que psi r menos psi r mais dr vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ0i dividido por 4π, integral de, agora esse cara vai ficar o quê? Vai ficar dr produto vetorial com dl, todo esse cara daqui, produto escalar com r chapéu, dividido por r quadrado. Né? E aqui a gente tem que fazer a integração nesse SL. Agora, uma coisa que é importante, percebam que nessa integração tem dois diferenciais. Porém, a gente só vai integrar em um desses dois caras. Né? Como é que eu sei disso? Porque olha só, esse cara daqui, ele não é a diferença entre o potencial escalar magnético em um ponto e num ponto infinitesimalmente próximo. Então, obviamente, esse cara daqui vai ser uma diferença infinitesimal, porque a gente viu, né, que quando a gente não considera, como a gente está pegando um ponto que, né, que não é um ponto logo em cima e um ponto logo embaixo, o psi ele é contínuo. Se ele é contínuo, esse cara daqui tem que ser infinitesimal. Logo, o lado direito também tem que ser infinitesimal. Então, por conta disso, essa integração só vai ser integrada em um desses caras. Em qual deles que vai ser integrado? Aqui é simples, né? É simples a gente entender. Esse dr, para o nosso elemento aqui de área, ele é sempre o mesmo. Certo? A gente pode considerar esse dl e só ir varrendo no dl. Se a gente faz a integração no dl, a gente já mata toda essa integração na superfície. Então, a nossa integral aqui, na verdade, é em L. E aí, a nossa integral em L ela é feita nesse circuitinho. Ok? Então, que eu vou chamar de um circuitinho C. Então, já vou colocar aqui nosso circuitinho C. Como aqui, uma outra coisa também importante, né? Reparem que aqui é um produto misto. Produto misto, ele é invariante por permutações cíclicas.
Por conta disso, né, eu vou deixar ele de uma forma mais conveniente, vocês vão entender por quê. Eu vou fazer uma permutação cíclica do seguinte, esse vai passar para cá, esse vai passar para cá, esse vai passar para cá. A gente pode fazer essas permutações que continuam, né, com o mesmo valor o produto misto. Por consequência, o que a gente vai obter aqui vai ser o quê? Vai ser DL, então, ó, aqui vai ficar DL, produto vetorial com R cursivo, produto escalar com DR. Ok, produto escalar com DR. Né, só para poder já deixar, né, enfim, tudo mais ou menos ajeitado. Pois bem, dado isso aqui, para a gente chegar na linha de Biot-Savart, agora é um pulo. Pelo seguinte, o que é esse cara daqui? Esse cara daqui é a variação do psi na direção R, ok? Esse cara daqui está relacionado com o campo magnético. Como é que ele está relacionado com o campo magnético? Se vocês forem se lembrar, né, como é que a gente definiu o potencial escalar? O potencial escalar ele não era definido como integral de B em um certo caminho. Né? Imagina que a gente tem um caminho que sai de um ponto 1 e vai até um ponto 2. Okay? Imagina que eu tenho esse caminho. Integral de B dl, do ponto 1 até o ponto 2, esse cara daqui é definido como? Como sendo o psi de 1 menos o psi de 2. Né? Normalmente, né, a gente sempre coloca, né, a função no final menos a função no início. Né? Mas como é o B definido como menos o gradiente do psi, essa ordem inverte. Né? Por isso que fica do inicial menos do final. Mas enfim, como é que a gente faz essa expressão? A gente pega um caminho, fragmenta ele em muitos caminhos infinitesimais, né? Faz B dl, sendo que o dl são exatamente os pedacinhos infinitesimais, soma em todo o caminho, e é isso que é a nossa integração. Agora, olha só, se o nosso ponto 1 for um ponto que está a uma distância r, e o nosso ponto 2 for o ponto r mais dr. Se vocês forem reparar, o que significa isso? Significa que esses dois pontos já estão infinitesimalmente próximos. Então, o caminho que vai ligar eles só tem uma parcela. Né? Eu não preciso picotar ele em pedaços infinitesimais, o caminho já é infinitesimal. Então, essa integração daqui, ela é, na verdade, né, quando eu vou fazer esse tipo de integração, essa integral em R e R mais dr é simplesmente o integrando, certo? Porque a integral é quando eu vou somar em todo o caminho. Se o caminho já é infinitesimal, essa nossa integral, na verdade, ela vale somente o integrando. Ok? Então, ela só vale B dl. Porém, aqui o nosso dl, ele é o quê? Ele é dr. Por quê? Porque se a gente está pegando um ponto e um ponto é uma distância dr, qual que é o caminho que a gente está fazendo? É um caminho na direção dr. Então, este lado daqui, quando a gente compara esses dois pontos infinitesimalmente próximos, né, separados por um vetor dr, é b dr. E o lado direito vai ser igual ao quê? Vai ser igual a psi no ponto inicial, certo? Que vai ser psi r em r, menos do ponto final, r mais dr. Opa, isso é exatamente o que apareceu aqui. Então, a gente pode substituir esse cara daqui por B produto escalar com dr, ok? Então, deixa eu só apagar esse cara daqui, né, porque isso aqui foi só para a gente fazer uma análisezinha rápida. A partir disso, a relação que a gente obtém é o quê? A gente acabou de obter que B produto escalar com dr é igual a μ0i dividido por 4π integral de dl produto vetorial com R cursivo produto escalar com dr dividido por r quadrado, né, sendo feito, né, a integração sendo feita aqui nesse nosso caminho. Ok? Agora, olha só, o nosso dr ele não é arbitrário? Essas considerações que a gente fez vale para qualquer dr. Eu não precisei especificar o dr. Ok? Por conta disso, a única forma dessa igualdade ser satisfeita, levando em conta que o dr ele é arbitrário, é se o termo que está fazendo produto escalar com dr for igual ao termo que fizer produto escalar com dr em ambos os lados da igualdade. A partir disso daqui, a gente obtém que o campo magnético, ok? O campo magnético, aí que vem a questão importante. Né? Qual que é a interpretação dessa expressão que a gente acabou de chegar? A gente acabou de chegar aqui, o campo magnético no ponto R, ok? No ponto R, por quê? Porque esse cara daqui é exatamente o campo magnético no ponto R, por definição da coisa, ok? No ponto R é igual a este cara daqui, essa integração. Agora, eu não estou fazendo essa integração em cada uma das partes aqui do caminho. Então, o que significa? Significa que se eu pego uma dessas parcelas da integração, ou seja, se eu pego uma parcela só, que vai ser o μ0i dividido por 4π dl, produto vetorial com R cursivo dividido por R quadrado, eu estou pegando essa parcela e somando aqui tudo. E aí eu vou ter o campo magnético total naquele ponto P, né, dada a forma que a gente construiu o nosso exemplo, né, que a gente construiu bem aqui, bem lá no início, né, que foi a nossa pergunta inicial de qual era o campo magnético aqui. A resposta que a gente obteve ele é a superposição desses caras. Então significa que cada um desses trechinhos daqui é o campo magnético gerado por quê? Por cada pedacinho desses DLs que a gente está colocando. Logo,
o campo gerado por um pedacinho de fio infinitesimal é dado por essa expressão, que é o que nós chamamos da lei de Biot-Savart, ok? Essa daqui vai ser a lei análoga à lei de Coulomb, que a gente vai utilizar com o princípio de superposição, que eu já comentei com vocês na primeira aula, né, do curso, né, ou na segunda, de que é válido para o campo magnético. E, enfim, né, aí a gente vai poder, de fato, resolver alguns exemplos e mostrar, né, situações, né, como é que é o campo magnético de diversas distribuições de corrente. Né? Enfim, uma dedução longa, mas eu espero que tenha ficado entendível para todo mundo, né? Espero que não tenha ficado confusa demais, né? Espero que vocês tenham entendido os passos, né? Espero também que vocês tenham visto a beleza dessa dedução. Eu acho essa dedução muito bonita. Muito bonita. Principalmente porque a gente usa o contexto da eletrostática para poder chegar na nossa solução, que é magnetostática, mostrando que a matemática do problema pode ser reaproveitada. Okay? A gente tem que ter mais ou menos essa malícia de analisar a situação e pensar, eu já resolvi um problema parecido? Que aqui foi o nosso caso. Okay? Tem gente, né, como eu comentei, que passa a lei de Biot-Savart e depois mostra a lei de Ampère. Né? Eu acho essa ordem mais bonita fisicamente falando. Né? Espero que você concorde. Mas enfim, é isso. Né? O mais importante aqui para a gente agora, né, essa dedução foi interessante para a gente ver, né, utilizando potencial escalar em um contexto que não é eletrostático, mas enfim, dada essa expressão, agora o que a gente vai fazer nas próximas aulas, né, vai ser resolver alguns exemplos, né, vou passar algumas distribuições, né, que a gente vai utilizar a lei de Biot-Savart para poder resolver, depois também resolver algumas com a lei de Ampère, né, para a gente resolver os problemas com alto grau de simetria, né, usando a lei de Ampère, e os problemas que tem alguma simetria, claro, a gente sempre vai usar problemas simétricos, mas que não tem o suficiente e que a gente tem que usar a lei de Biot-Savart.